é uma honra estar aqui com o senhor para poder ouvir alguns comentários sobre a situação presente do Brasil na situação internacional. Na sua opinião, presidente, como o acordo União Europeia-Mercosul coloca o Brasil em posição de liderança no comércio internacional e quais setores brasileiros devem aproveitar deste momento histórico? Bom, em primeiro lugar, muito prazer em revê-lo, né? E muito honrado com a entrevista. Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: este acordo Brasil-Mercosul-União Europeia, nós todos sabemos que vem de há muito tempo. E eu mesmo, ao longo da minha presidência, nós fizemos muito esforço para aprovar naquele período. De igual maneira, o presidente Macri, na Argentina, o presidente Santos, da Colômbia, muita gente trabalhou nessa hipótese, né? E é interessante, faço uma pequena anotação, às vezes as coisas pegavam por causa da questão, por exemplo, do vinho do Rio Grande do Sul. Eram coisas mínimas até, não é? A grande dificuldade, eu devo dizer, ela se revelava, como ainda se revela um pouco, penso eu, no caso dos agricultores franceses. Eu percebo que o presidente Macron tem muita dificuldade em relação a isso, por causa do eleitorado. O eleitorado lá é fortíssimo no campo da agricultura, né? E isto dificulta uma coisa que seria, penso eu, importante para o Mercosul, os países do Mercosul, e seguramente para os países da União Europeia, porque eles representam bilhões em dinheiro e representam quase bilhões também em habitantes. Seria uma coisa muito útil. Então, o que eu vejo nesse caso, primeiro quero registrar a extrema oportunidade, se nós pudéssemos formalizar em definitivo, e não só formalizar, mas também passar à execução, não é? Porque às vezes as coisas se formalizam, mas não se executam. O que é preciso é formalizar e passar, volto a dizer, à execução. Eu acho que caminhou bastante. Eu acho que pode acontecer muito brevemente isso, até porque vai depender sempre, penso eu, da aprovação dos parlamentos, não é? Mas a última notícia que eu verifiquei, que eu tomei ciência, né, é de que haveria certos produtos que não demandariam a aprovação do parlamento. Isso facilita muito. Então, volto a dizer, seria importantíssimo sob o foco econômico, sob o foco até, convenhamos, geopolítico, entre os países do Mercosul e os países da União Europeia. Ou seja, ajuda a uma solidificação extraordinária no relacionamento entre Mercosul, os países, e naturalmente os países da União Europeia. Até porque, eu tomo a liberdade de acrescentar, você sabe que na nossa Constituição nós temos uma regra que diz assim: toda e qualquer política pública brasileira deve levar em conta uma aliança latino-americana de nações, não é? E eu até, acho que se me permite, eu já conto um episódio, mas claro. Eu estava uma ocasião em Lima, numa reunião de vários presidentes, entre os quais o presidente Peña Neto, do México, né? E naquela oportunidade, eu disse a ele e disse ao Pinheira, que era do Chile, né? Pinheira do Chile, eu disse: olha, vocês criaram essa aliança do Pacífico e nós temos o Mercosul. O Mercosul eram 4 países, né? E, entretanto, a Constituição brasileira determina que toda e qualquer política pública deve visar a uma aliança latino-americana de nações. E confesso que o Pinheira ouviu aquilo, o presidente Pinheira, e logo em seguida fez uma reunião no México, em Puerto Vallarta, me lembro disso, no México. Eu fui para lá, nós todos assinamos um protocolo de intenções para fazer uma aliança entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Ficou um pouco, confesso, no protocolo. Mas por que é que eu estou contando isso? Porque, tendo em vista esta relação, digamos, quase umbilical entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, eu quero significar que a junção, a feitura desse acordo Mercosul e União Europeia, ela tem uma amplitude muito maior, porque busca depois os companheiros da Aliança para o Pacífico. Portanto, em síntese, eu acho importantíssima levar para ambas as partes, para a União Europeia e para o Mercosul, levar adiante esse tema, né? Muito obrigado pela sua, inclusive, visão de ampliar, quem sabe, claro, o início de algo maior. Vamos falar um pouquinho da relação entre Brasil e Itália, né? Compartilham os dois países uma relação histórica.
como o acordo União Europeia-Mercosul pode impulsionar investimentos italianos estratégicos no Brasil e abrir portas para empresas brasileiras para a Itália? Eu acho que acontecerá. Não há dúvida que um acordo internacional incentiva as partes a investimentos nos respectivos países. Mas eu quero registrar que no caso da Itália e Brasil já há uma relação, digamos, fraternal há muito tempo, né? Fraternal porque boa parte do desenvolvimento do Brasil no passado se deveu muito à imigração italiana para o Brasil. Veja que os italianos que aqui vieram e que prosperaram, né, ajudaram a construir o nosso país. Mas mais do que isso, há várias empresas italianas aqui e empresas brasileiras já na Itália. E em face dessa relação fraterna, eu volto a dizer, é claro que se houver Mercosul com a União Europeia, aumenta, incrementa esse relacionamento. Mas eu digo que ela já é muito sólida, viu? A relação do Brasil com a Itália. Se me permite, eu até recordo um episódio. Eu era vice-presidente da República quando surgiu aquele caso Battisti, né? Sim. E eu me recordo que eu era presidente da Itália, o presidente Jorge Napolitano. E uma ocasião eu fui para lá a pedido do Itamaraty para conversar com o presidente Jorge Napolitano, porque ele queria levar essa questão do Battisti para o Tribunal Penal Internacional. E não era útil, pensamos nós, nem para o Brasil, nem para a Itália. E quando eu fui lá, ele foi delicadíssimo comigo, né? Primeiro conversou, era na época um homem de 87, 88 anos, mas uma lucidez extraordinária, né? Primeiro ele falou, acho que uma meia hora, do relacionamento Brasil-Itália, dos italianos que vieram para o Brasil, etc. Depois entramos no tema. Mas como eu fui mais ou menos preparado para lá, eu disse, presidente, eu era vice-presidente, nós temos um acordo internacional Brasil-Itália que determina reuniões, se não anuais, pelo menos bianuais, para discutir questões políticas e administrativas entre Brasil e Itália. Então a proposta que eu trago ao senhor, e talvez solucione essa questão, é de que no próxima reunião Brasil-Itália, entre os temas vários, se coloque este tema. Porque uma coisa é você colocar um tema só numa reunião, outra coisa você colocar vários temas. Sabe que o Jorge Napolitano perguntou para o ministro das Relações Exteriores, que estava ao lado dele, né? Perguntou, nós temos esse tratado internacional? Porque eu estava com ele em mãos. Nós temos esse tratado. Daí ele me disse uma coisa agradabilíssima. Ele disse, olha, então, qualquer mágoa, qualquer nódoa que houvesse entre Brasil e Itália já não existe mais. Nós vamos tratar disso na próxima reunião. Muito bem, passou o tempo, eu me tornei presidente da República e quando o presidente da República novamente se acionou o Supremo Tribunal Federal a respeito desse episódio e nós autorizamos a extradição. Não é? Então, com isso eu quero significar que a relação Brasil-Itália é uma relação muito sólida. Mais sólida ficará quando aprovado o Mercosul, aprovado em definitivo e executado o Mercosul-União Europeia, né? Muito bem. Uma última pergunta sobre a diplomacia e estratégia internacional. O senhor vê o acordo União Europeia-Mercosul como um modelo para que o Brasil se torne protagonista em futuras negociações comerciais globais? Ah, não tem a menor dúvida. Hoje você sabe que as relações, eu tenho dito muito isso, né? Eu sempre fui multilateralista, né? Porque há 80, 90 anos atrás, as relações dos países eram relações político-institucionais. De uns tempos para cá, creio que uns 40 anos para cá, 30 anos, as relações passaram a ser comerciais. O interesse é comercial. E eu dou sempre o exemplo do Brasil, quando eu digo, olha, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. O segundo parceiro é os Estados Unidos. Os países árabes vendem 45%, 50%, aliás, compram 45%, 50% da nossa carne de frango. E nós temos relações tecnológicas, convênios tecnológicos extraordinários com Israel. Tudo isso exige uma multilateralidade. Agora, a relação Brasil-Itália, eu volto a dizer, ela já é muito fértil no plano diplomático. Eu fui várias vezes, os nossos embaixadores sempre foram embaixadores muito ligados a todo o sistema político-institucional da Itália, fosse o da Roma, fosse o do Vaticano. Né? Mas eu não tenho a menor dúvida de que está muito ligado à pergunta anterior, no instante em que se consolide a aliança
Mercosul e União Europeia, não há dúvida que facilita muitíssimo as relações comerciais entre Brasil e Itália. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. E esperamos o senhor mais uma vez na Itália, assim que é possível. Muito obrigado. Com muito prazer, muito obrigado pela gentileza. Obrigado.